Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Que você tenha uma semana muito bacana. Estamos vivendo aí um verão muito quente. Aliás, o verão é a estação mais quente do ano, mas este verão, o pessoal está cantando aquela música, pode vir quente que eu estou fervendo. Barbaridade. Muita água, muita hidratação, atividade física é essencial, mas em momentos em que o sol esteja não lá a pino, caminhar de preferência de manhã cedo ou bem no final da tarde, vai pegar um solzinho, 10 minutinhos de sol, mas muito cuidado. Água, muita água, no mínimo 2 litros por dia. Ah, mas a água enjoa. Faça um suco de limão, um suco de laranja, um suco de maracujá, um suco de melancia. Enfim, nós temos uma variedade imensa de frutas no nosso país, frutas do verão, e que podem ser consumidas em forma de suco. É geladinho, é muito bom. Um chá de caninha de cheiro, por exemplo. Você pode fazer a caninha de cheiro com limão. Bate no liquidificador, a caninha de cheiro é uma planta muito comum em nossa região, calmante, diurético, bata no liquidificador o limão e a caninha de cheiro. Depois você coa, você vai colocar um pouquinho de adoçante, coloque, ou se não, se é adoçante, sem adoçante mesmo, tome devagarinho, desfrute da delícia que é um bom suco natural. Ok? Faça isso, porque hidratar é preciso. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão rápida sobre um tema que já abordei aqui no programa, mas não posso deixar de falar novamente, porque tenho me deparado com esse absurdo por onde eu caminho e por onde eu faço as minhas pedaladas quase que diárias. Qual é o problema? É a falta de consciência das pessoas no quesito reciclar o lixo. Esse é um tema que eu tenho batido há mais de 20 anos, desde que eu trabalhava numa emissora de rádio aqui em Joinville, e desde que eu apresento esse programa, que vai para 30 anos. Reciclar o lixo não é perder tempo. Reciclar o lixo é ajudar o planeta a oferecer a cada um de nós que vivemos no planeta uma melhor qualidade de vida. Para o negro, branco, amarelo, vermelho, para a mulher, para o homem, para a criança, para o idoso, para os animais, que tanto nos dão alegrias. Como é bonito você ver um pássaro cantar numa árvore. Não é verdade? Como é bonito você ver uma revoada de pássaros no final da tarde. Ah, na minha janela apareceu um beija-flor. Como é bonito. Os animais, eles vivem na natureza, mas nós temos que cuidar da natureza para que cada vez mais eles possam nos ofertar momentos de prazer. E reciclar o lixo é algo muito importante. Lamentavelmente, aqui em Joinville, bares e lanchonetes não reciclam o lixo. Eu observo isso, que já vi vários pacotes de lixo aberto em frente a lanchonetes, misturado o resto de comida, casca de laranja, com embalagens plásticas. Eu não sei o porquê que o ser humano, uma grande parcela, é averso à não reciclagem do lixo. Eu não consigo entender quando alguém diz para mim, mas eu não tenho tempo. Até depois eu vou falar sobre o tempo com a minha convidada. Eu não tenho tempo de reciclar o lixo. Horas. Não ter 5 minutos, não leva 5 minutos, para você separar o que é o lixo orgânico do lixo reciclado. E nós temos em Joinville milhares de famílias que vivem da reciclagem do lixo. Lixo gera renda, que gera comida, que gera bem-estar a milhares de crianças e adultos. Vamos fazer uma campanha junto aos amigos. Faça aqui um apelo às denominações religiosas de Joinville, não importa qual seja, católica, evangélica,
luterana, qualquer denominação em que o presbítero, o pastor, o padre vá à frente de seus fiéis pregar a palavra de Deus, fale também sobre a reciclagem. É muito importante isso, que isso envolve saúde. Acredite você ou não. Vamos fazer essa grande frente, vamos reciclar. Reciclar para a vida. O meio ambiente agradece. Menos mosquito da dengue, menos praga no nosso meio, pestes, vírus. O que tem a ver vírus com lixo reciclado? Muito a ver. Então, reciclar é fundamental. Pense nisso. Ajude o meio ambiente. O esforço é pouco, mas o resultado que nós vamos ter em benefícios é muito grande. Ok? O programa de hoje vai conversar com Scarlett Murara. A Scarlett já esteve aqui numa ocasião. Ela é terapeuta ocupacional e é uma pessoa que trabalha muito a terapia, a TO, como dizem as terapeutas. E é uma alegria muito grande receber a Scarlett, bater um papo conosco sobre terapia ocupacional 2022. Olá. Como vai, Scarlett? Tudo bem? Tudo bem, Arivan? Alegria recebê-la. Igualmente, é um prazer novamente estar aqui. A gente falar sobre terapia ocupacional e falar desse novo ano, né? Que se inicia, que chegou chegando, né? Chegou tipo assim, cheguei. Cheguei, né? Com pandemia, com verão escaldante, mas a vida dizem que é uma terapia. É verdade? É verdade. Tudo é um reflexo, né? Uhum. Desde quando você acorda, que é um papel ocupacional, até quando você dorme, né? Então, essa organização, se você não conseguir se organizar numa atividade simples, imagine uma atividade complexa, né? E o isolamento fez a gente ver que os papéis ocupacionais do ser humano foram totalmente desassociados, assim, né? E algo que mexeu muito com a saúde mental de muitas famílias, né? Antes eu não trabalhava em home office, agora eu tenho que trabalhar em home office. Eu preciso ter um ambiente silencioso. Adequado dentro para eu ter uma melhor desenvoltura. Meus filhos ficaram em casa e eu preciso orientar eles também na escola, também em casa, coisa que nenhum adolescente, nenhuma criança teve isso nesse período, né? Se a gente vê, as escolas nunca foram preparadas para receber esse tipo de pessoas nesse sistema, né, online. E as famílias também tiveram que se adequar a toda essa rotina de uma forma muito rápida. E isso, em questão comportamental e de rotina, mudou completamente a rotina das pessoas. Imagina, antes você acordava, se arrumava, você se programava sabendo que você ia pegar seu carro, ia para o seu trabalho. Só que agora você não vai mais para o seu trabalho, você vai trabalhar em casa. Só que assim, né, no começo é como férias, né? Todo mundo, eu não vou precisar então trabalhar, vou trabalhar de pijama, né? Isso. Vou colocar a tela ali, ninguém vai ver, eu posso tirar uma sonequinha, tá tudo certo. Só que isso, em questão ocupacional, você já está alterando o teu sistema. O teu sistema biológico também foi alterado. Muito, né? Muito. Então, assim, o que acaba acarretando? A gente vê que as pessoas tiveram grandes transtornos ocupacionais do tipo ansiedade, depressão. Muitas pessoas que gostavam de se socializar com outras pessoas não tiveram isso, né? Foram se isolando. Principalmente, eu vejo assim, pela clientela que eu trabalho, que é o público idoso. O público idoso foi um dos mais afetados nesse cenário da pandemia. Por quê? Os idosos, a maioria, os mais ativos, eles iam para o grupo de idosos, né, o grupo da igreja. Iam dançar, iam fazer excursão. Caminhada, excursão. E isso foi uma ruptura muito grande até para eles. E os filhos foram meio que os pais desses, Exato. Né? De cobrar essa função. Não, você tem que ficar em casa, porque você tem que ficar, porque tem uma pandemia, você vai ser o mais atingido. Por um lado, foi muito legal
de ver que as famílias estavam preocupadas com a terceira idade, ou com o processo do envelhecimento, né? Muitos filhos ficaram preocupados. Mas também, em contrapartida, não explicaram o porquê disso, né? Para um público idoso, ativo, ele até compreendeu em partes. Agora, um público demenciado, isso é muito complexo. Você falar, ele já não está entendendo muito do que está acontecendo com ele, ainda mais um cenário que foi totalmente desassociado com o que ele fazia, a rotina dele em si. Antes ele ia para terapia, antes ele tinha atividade de grupo, antes ele tinha uma atividade de ir num salão, né, de cabeleireiro, de reunir. Então isso acabou afetando muito e acabou se isolando cada vez mais. Então a gente tem que dar essa atenção para o idoso em si e para as famílias, dar esse suporte para as famílias, porque nem as famílias não sabiam como lidar com esse idoso que ficou. Como encarar essa situação, né? Agora, o Scarlett, a terapia ocupacional, ela já existe há alguns anos. Sim, no Brasil ela já está há 50 anos. 50 anos, meio século, Isso. Tempo. Agora, pergunto a você o seguinte, essa pandemia, ela reinventou a terapia? Ela fez com que a terapia ocupacional, que ela tem vários quadros, pode dizer assim, né, para adolescente, para idoso, para criança, para mulher, enfim, para vários setores da sociedade, ela encontrou um outro caminho para poder se reinventar, porque a pandemia virou o planeta de cabeça para baixo. Sim. A medicina que o diga. A ciência, até hoje não sei, porque vacina isso, porque não sei o que daquilo. Morreram, o cara contraiu a doença mesmo com 3 vacinas, mas não morreu, mas não precisou ser internado. Quem não tomou a vacina morreu, ou está entubado. Então, mudou o conceito da ciência no mundo. Como é que pode, em 2 anos, se descobrir uma vacina que tem vacina que levou 20 anos para ser descoberta? A ciência evoluiu para explicar isso. É difícil para os céticos. A terapia ocupacional, vocês têm tido encontros, realizando encontros para poder discutir alternativas para encarar esses problemas, resquícios da pandemia, das pessoas, o medo, tudo isso, Scarlett? Sim, foi o que foi visto nesse período, que está sendo visto, principalmente assim, a orientação, né, e foi colocado a terapia ocupacional na vitrine. As pessoas começaram a ver a importância da terapia ocupacional e dos papéis ocupacionais. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que ela teve Covid, né, e era uma mulher ativa, muito ativa, 53 anos, pensa, está no auge, né, do processo do envelhecimento. E ela se deparou, ela ficou entubada 3 meses, ela perdeu muitas das funções ocupacionais, motoras, que ela precisou de suporte depois em processo de reabilitação da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, né? E acompanhamento médico. E aí o que aconteceu? Aí ela nunca se deparou como era importante tomar um banho. Antes ela comentava até em atendimento comigo, Scarlett, antes eu conseguia tomar meu banho, lavar meu cabelo sozinha, conseguia me vestir sozinha. Hoje eu preciso da minha filha para me auxiliar a tomar banho e sabendo que eu tenho tempo para tomar esse banho, coisa que eu poderia, hoje eu não quero lavar isso, hoje eu quero fazer isso, hoje eu não vou fazer dessa forma. Então, é invadido esse papel ocupacional, essa rotina foi totalmente alterada e mexe muito com o sistema nervoso da pessoa, ainda mais num cenário que nunca se imaginou, né? Então, assim, ela foi se restabelecer nessa nova rotina. O que é essa nova rotina? Quais são esses papéis ocupacionais que eu vou ter que me adequar? Então, a terapia ocupacional começou a ver, as pessoas começaram a ver como é importante ter autonomia e independência e lutar por essa independência, de poder tomar seu banho, conseguir se alimentar sozinho, ter discernimento das coisas, de ir e vir para onde é que eu quero ir, o que eu quero fazer agora, se eu quero comer, se eu quero dormir, essas rotinas que parecem tão básicas, mas são essenciais para o ser humano.
Então, a terapia ocupacional ganhou espaço, né, no cenário da pandemia, no setor também da UTI, o terapeuta ocupacional foi muito requisitado, até para evitar a questão de escaras também, essa transferência, né, auxiliando a enfermagem também. E a parte médica começou a ver em vários papéis, onde está inserido o terapeuta ocupacional, quanto no contexto domiciliar, quanto em clínica, quanto em instituições, o valor desse profissional para orientar quanto profissionais e familiares para manter uma rotina dentro daquele padrão que era da pessoa. A terapia ocupacional, desde que ela foi implantada, eu li alguma coisa sobre isso, ela surgiu para dar um suporte. Sim. Né? E a pandemia, ela trouxe para o ser humano ele ver de um novo prisma, de um outro prisma, o quanto ele é frágil, porque nós fomos derrubados por um vírus invisível ao inimigo, o inimigo invisível. E a pior guerra que tem, eu li um livro numa ocasião, que agora me falha o nome dele, em que o escritor dizia, a pior guerra é aquela que você tem que lutar contra um inimigo invisível. Essa é a pior guerra que existe. Quando o inimigo é visível, você consegue abater ele. Sim. Agora, quando ele é invisível, você, mesmo que você tenha armas, você é o alvo preferido. Você não consegue ver tão fácil, mas ele vê você. Sim. E a pandemia trouxe para mostrar para o ser humano de que você é muito frágil. Você é mais frágil do que um cristal, que já é frágil. Né? Aí você vê o quanto, às vezes, a ignorância das pessoas, né, Scarlett, leva o indivíduo a tomar decisões pensadas e depois, na próxima curva, ele se arrepende do que ele fez. E aí não tem volta. E a simplicidade da vida, né? Da vida. E foi muito interessante. A gente, quando é técnico, a gente sabe dos papéis ocupacionais, quanto que eles são importantes. Você sabe, você vive isso. Todos nós, mas quando você vê, quando a pessoa tem ela se encaixa naquele cenário que ela nunca se imaginou e ela fala assim, depois de um certo tempo de terapia ocupacional, ela se depara e fala assim, eu estou feliz que eu estou resgatando essa autonomia e essa independência de poder tomar meu banho sozinha. Uma coisa tão simples. Simples. Ela falou, Scarlett, hoje foi meu penúltimo atendimento, né, que foi feito. Ela até falou assim, eu estou muito grata por você ter aparecido na minha vida, porque hoje eu sei quanto foi importante esse processo de orientação e também de codificação para o meu cérebro, para eu ter essa autonomia e independência. Quanto que o vírus me afetou, né, em questão como pessoa, em vários contextos. Tipo, ela não conseguia ficar muito tempo na cadeira de roda para fazer uma atividade cognitiva. E depois, com o tempo, você vai fortalecendo isso no ser humano e falando, você tem capacidade, você tem função que está preservada, só precisa ser estimulado. Despertar. E adequar. Claro, às vezes você não vai ser o 100% que você era antes, mas assim, se você conseguir fazer 95% da capacidade que você fazia com um bom profissional te orientando e dando melhor suporte técnico, você tem as capacidades para realizar adequadamente, com adaptação ou sem adaptação, mas você ser você, isso é o maior legado que nós, profissionais da área da saúde, a gente pretende deixar para o ser humano, porque é muito legal ver um sorriso no rosto e o teu próprio paciente falar assim, eu estou feliz por eu conseguir cortar a carne que há 6 meses eu não conseguia. Sabe? Faz diferença. Faz. Muito bem, o programa Saúde e Companhia hoje está conversando com Scarlett Murara, ela que é terapeuta ocupacional. Nós temos um intervalo comercial, depois vamos falar um pouquinho sobre a importância da terapia, não só na recuperação daqueles que tiveram um problema de saúde, mas daqueles que ainda não têm um problema de saúde, mas querem ter o apoio, de repente psicológico, uma conversa com um terapeuta para esclarecer dúvidas que surgem na cabeça. A terapia também pode ser
uma alternativa, não só a psicologia, que a psicologia, muitos falam, é o caminho para ser feliz. A terapia também pode ser um caminho para ser feliz, que a felicidade não está dentro de um copo nem num frasco de remédio. A felicidade está na atitude das pessoas. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, aqui na nossa TV da Cidade Canal 20, conversando hoje com Scarlett Murara. Scarlett Murara, que é terapeuta ocupacional. Pois é, você anda dormindo mal? Dormir mal é um negócio muito ruim. Dormir bem é sinônimo de vida longa e saudável. Quando você dorme bem, você acorda disposto. Quando você dorme mal, você acorda indisposto. E uma noite de sono bem dormida é sinônimo de disposição para o trabalho, para a atividade física, para o lado do amor, né? Você tem disposição. Então, se você tem problemas com ronco e apneia, você tem que procurar ajuda. Em Joinville, nós temos uma clínica especializada em distúrbios do sono. É a única clínica primeira de Joinville, Clínica São Marcos Pneumonologia. Procure se informar, vale a pena. O brasileiro anda dormindo mal. Com essa pandemia, ele já dormia mal, agora está dormindo pior ainda. Então, uma boa noite de sono melhora muito a sua imunidade. Imunidade em alta, sinônimo da defesa forte. Você tem menos chance de contrair doenças, entre elas o Covid-19. Então, durma tranquilo. Se você ronca e tem apneia, procure ajuda. Essas duas doenças têm tratamento e melhora muito a qualidade do sono. Ok? Scarlett, a leitura na terapia ocupacional tem um papel importante? Muito, Muito. muito, em todos os aspectos. Porque quando você lê, você está desenvolvendo áreas do teu cérebro responsável, a parte da linguagem, a parte da percepção, a parte do conhecimento, de você interpretar o que você está lendo. Então, são áreas que você acaba somando e desempenhando melhor no teu cotidiano, até para você, até a tua memória, que hoje, né, devido até esse cenário que a gente tem, a parte da memória também foi bem agredida, assim, e até tem estudos falando que é quase, vamos dizer assim, uma segunda degeneração até para o cérebro em questão cognitiva. Cognitiva, aí, né? Porque, assim, afetou a parte de áreas espaciais, de memória, de planejamento. Então, a leitura também acaba sendo uma função ocupacional, que a gente chama uma função acadêmica, que você acaba desempenhando e prestando atenção. Então, acaba tendo um impacto muito grande positivo no cérebro. A leitura, eu sou adepto da leitura, nós temos até algumas fotos aí, né, Zé? Mostrando a leitura em grupo, é bacana, né? Sim. É claro que tem que ter um pouquinho de distanciamento, sair para caminhar, sentar numa praça, levar um livro para ler, ler na família. A leitura ainda, mas tem o e-book. Sim. Mas o e-book não é a mesma coisa que você manusear o livro. Sim. Você tá pegando, você tá tocando, é uma outra coisa, né, Scarlett? E tem isso, né? Quando você está em relação com outras pessoas, você acaba até desenvolvendo essa questão da percepção, também da convivência. Eu preciso ter, agora é meu tempo, depois é o fulano que vai falar, né? Eu tenho que interpretar o que o outro falou, o que ele leu. Então, atividades como essas são muito interessantes, né? Para ser desempenhadas. Mas não dá para fazer, agora todo mundo está em isolamento e tudo mais. Dá para fazer por videochamada, cada um lê um pouco. Mas até pode ficar distante também, fica lá, 1,5 metro lá com a máscara. Lê tranquilo, o avô pode ler para o neto para o avô, né? A esposa para o marido para a esposa, fica trocando, né? Como é que é a história do teu livro? Olha, aconteceu isso, pá. Aí você fala um pouquinho, troca, fica uma troca de informações e o cérebro vai
captando e trabalhando, né? E até essa questão da criatividade também. Da criatividade. E quando você lê, você expande a tua massa cinzenta, essa capacidade, porque o que acontece? O nosso cérebro, a gente tem a massa cinzenta, e essa massa cinzenta, quanto mais habilidades você acabar desenvolvendo, mais espessa ela fica. Então, atividades como leitura, atividade física, habilidades manuais, atividades cognitivas que venham a desempenhar a melhor função do teu cérebro, acaba favorecendo no teu conhecimento e também preservando futuras doenças neurodegenerativas. Não quer dizer que a pessoa não venha desempenhar, né, desencadear uma demência, mas assim, eu estou... Vai retardar. Nós vamos preservar esse cérebro para que não se avance tão rápido, né? O diagnóstico poderia ser tão precoce. E que está sendo muito hoje em dia. Sim, sim. Hoje, Alzheimer e Parkinson, os estudos mostram de que muitas pessoas estão tendo sintomas já a partir de 55 anos de idade, que é muito cedo. Sim. Mas daí são outros tipos de demências também. Exatamente. Né? Então, a demência do tipo Alzheimer, ela é senil, ela começa um pouco mais tarde. O Parkinson também tem uma característica degenerativa, mas ela é mais motora. Mais motora. Ela afeta um pouco a parte cognitiva, sim, mas numa escala um pouco mais tarde. Outras demências, elas começam um pouco mais cedo, dando algumas características, né? Então, é muito importante essa reserva cognitiva começar desde antes. Então, quais são os fatores que eu posso ser um bloqueador para isso não se alastrar tão cedo? É você ter uma noite de sono bem regrado, você ter uma rotina de sono, é você preparar o seu ambiente para dormir, é você ter uma alimentação regrada de frutas, verduras, alimentos que o teu cérebro ele se sinta confortável e nutrido também. E principalmente a hidratação. O cérebro precisa ter essa hidratação para ele conseguir fazer a neuroplasticidade, essa sinapse, esse pensamento bem acelerado. Você conseguir executar, já sei o que é, por quê? Quando você tem esse tipo de pensamento, o teu cérebro já está muito bem condicionado, porque ele tem ferramentas de boa qualidade, ele está bem nutrido, ele está bem alimentado, hidratado. Então, tudo isso acaba favorecendo para uma boa oxigenação do cérebro. E as células ficam mais saudáveis, né? Isso é muito importante. Faz a diferença. Faz toda a diferença, né? Agora, quando nós falamos em terapia ocupacional, Scarlett, nós falamos, o terapeuta, ele é um profissional formado numa faculdade. Sim. Ele estuda durante 4 anos. 4 anos. 4 anos, se especializa. Sim, tem especialização. Hoje nós temos quantas especializações da terapia ocupacional? Olha, temos de gerontologia, tem saúde mental, a parte do processo infantil também, neonatal também, a saúde da mulher. Então, a terapia ocupacional ela está se especializando. Está cada vez mais se ramificando mais, ou seja, está se abrindo mais. Sim, até o próprio profissional ele está conseguindo se identificar e ver onde tem um papel ocupacional, porque o que é a terapia ocupacional? É onde vejo, onde há função, há um movimento. Então, tem uma função, é o papel do terapeuta ocupacional, de resgatar aquela função que é do direito do ser humano, seja ela uma atividade simples ou uma atividade complexa do cotidiano dele. Agora, quando nós falamos numa pandemia, por exemplo, como essa que estamos vivendo, e você falou há pouco que o terapeuta ocupacional foi chamado para poder se agregar a um batalhão de milhares de profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, médico e por aí vai, na luta contra esse mal. Você acredita que essa pandemia, ela abriu uma porta extra para o terapeuta mostrar o seu trabalho, a importância dele? Com certeza. Está sendo muito fundamental porque
o isolamento dentro de um hospital, a rotina de um hospital é totalmente da sua casa, né? Então, o terapeuta ocupacional conseguiu chegar próximo daquela realidade, um processo mais humanizado. Fala assim, olha, achar meios para chegar próximo daquela família. Não, nós vamos tentar fazer uma videochamada, a família trazer fotos para aquela pessoa conseguir se identificar, porque isso acaba auxiliando no processo deste paciente para o processo depois de reabilitação de alta, que vem a parte clínica também, né? Quanto em consultórios, quanto a domicílio, esse paciente está muito bem trabalhado e bem orientado depois, porque já foi feito um trabalho prévio antes, muito bem feito. Então, assim, eu te digo que foi fundamental o terapeuta ocupacional no processo do hospital, porque é aí que a gente conseguiu resgatar muitas funções ocupacionais desse paciente, para depois, quando ele chegar em casa, o terapeuta ocupacional que atende a parte clínica, ele conseguiu dar um suporte mais elaborado, dando até suporte para essa família. Como que a gente vai adaptar esse banheiro? Coisa do terapeuta ocupacional, orientar a colocar uma barra, qual o tipo de barra, qual a altura adequada para esse paciente. Eu preciso colocar um antiderrapante, será que a gente coloca uma cadeira de roda específica? Porque a gente não tem renda para comprar uma cadeira de roda específica, dá para ser adaptado, tudo isso o terapeuta ocupacional consegue. São detalhes. São detalhes que fazem toda a diferença para esse paciente ter essa autonomia e independência, porque o que o ser humano busca? Não quero depender dos outros, ninguém quer. E essa é a charada da terapia ocupacional, a gente busca no ser humano o melhor da sua melhor versão, independente se eu tenho uma demência, ou se eu tenho uma deficiência física, se eu tenho uma alimentação visual, tudo isso é função do terapeuta ocupacional. Ele vê o contexto, avaliar qual é a demanda daquele paciente e ver, isso daqui ele não consegue desenvolver nessa etapa, mas a gente pode adaptar esse cenário para ele desempenhar. Então, isso é muito interessante do terapeuta ocupacional, dentro do contexto que a gente se encontra hoje, né, e sempre, né? Só que a pandemia e o isolamento fizeram com que o terapeuta ocupacional olhasse mais o contexto ocupacional de vários fatores, de vários integrantes de uma família. Né? Até o próprio cuidador, que está ali 24 horas, que muitas vezes é deixado de lado, que não, ele está ali, ele está me ajudando, ele sabe qual é o meu problema, mas até ele precisa ter um tempo, né? Ele precisa ter saúde mental. Esse olhar, o terapeuta ocupacional consegue observar e também passar para parte da equipe médica também. É como se fosse um assessor, né? Um assessor de saúde. Como você falou do cuidador, o cuidador também precisa cuidar dele também, né? Ele cuida dos outros, mas como é que fica ele? Ele tem que ter um apoio para poder agregar o conhecimento dele com o do terapeuta para poder fazer com que o paciente tenha uma assistência adequada para a sua recuperação. Sim, e hoje o próprio cuidador, uma coisa que eu acompanho muitos cuidadores, e a maioria dos cuidadores, o que eu faço as primeiras perguntas para eles, né? Quem cuida muitas vezes de uma pessoa há muito tempo, ou começou a cuidar, você vê no começo aquele brilho, né? Não, eu vou dar conta, tá tudo certo, ele é fácil, ele é tranquilo. Daí você fala assim, olha, daqui a um tempo, esse paciente, ele não vai conseguir fazer determinada função. Não, mas eu vou dar conta, a síndrome do super-herói, né? Sim. Então, eu posso tudo, eu consigo tudo, só que chega uma altura, esse próprio cuidador, ele começa a ficar saturado, né? Porque a rotina, e querendo ou não, ele acaba se anulando. Ele vai perdendo essa essência, essa personalidade dele. Então, o que eu estou fazendo? Ele dá mais prioridade para o outro do que para ele. Eu não vou no salão porque, nossa, eu preciso cuidar do meu marido, cuidar do meu pai. Então, aos poucos, a pessoa vai se aniquilando, ela não sabe mais quem ela é, não sabe o que ela gosta mais. E tem uma grande tendência desse próprio cuidador desenvolver uma depressão ou ansiedade também.
Então é muito interessante ter o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, até para o terapeuta ocupacional avaliar essa rotina ocupacional. Como que você está? Está tendo um tempo para você? Você está conseguindo fazer as suas coisas? Está conseguindo cuidar dessa pessoa? Então são coisas que hoje a gente não dá muita importância, porque a pessoa está ali, quem precisa de TO muitas vezes é aquela pessoa que tem uma deficiência, né? Não a questão de prevenção. E a prevenção é uma coisa muito importante, é muito bonito a gente se cuidar, se amar, ainda mais quando a gente é cuidador. Então, uma das coisas que eu vejo dos cuidadores, as primeiras perguntas que eu faço até para eles, Arivan, é o seguinte: você já viu um pôr do sol? Não. Você já riu de uma coisa que fez doer teu estômago? Não. Você colocou uma roupa que você gosta nesse período, né, que você está cuidando? Não. Você já saiu com os seus amigos? Não. Então você começa a ver que as coisas simples da vida, as pessoas vão perdendo o interesse e se mutilando, querendo ou não, por uma função ocupacional que é direito dela. Então, é um papel do terapeuta ocupacional avaliar, orientar também o cuidador nesse cenário que a gente se encontra atualmente, não só nesse cenário, mas em todos os todos. Até porque a pandemia, ela veio para passar um tempo conosco. É igual uma visita, né? Uma visita indesejada. Sim. No começo é tudo bem. Aí quando chega lá pelo 10º dia já começa a dar problema dentro de casa. Que eu digo aqueles que têm casa de praia. Né? No verão você recebe parente de tudo quanto é lado. Né? Aí no começo tudo bem, primeiro dia, segundo, aí chega no 5º dia já começa a dar problemas. A pandemia vai acabar. Ela vai embora, mas ela vai deixar uma lembrança não muito saudável para todos nós que sobrevivemos a ela. E, infelizmente, ela vai deixar sequelas, como já deixou. Sim. Né, Scarlett? E vai deixar um aprendizado. Como tudo na vida. A minha mãe dizia que a gente aprende a se cuidar quando a gente cai. Depois que a gente cai é que a gente aprende a se cuidar. Então a gente fez coisas erradas que não deveríamos ter feito, recebemos de presente a pandemia. Agora nós temos que repensar, depois da pandemia, nossas atitudes para que não venha a ocorrer novamente algo parecido como isso. E o papel do terapeuta, do TO, ele vai com certeza se ampliar mais ainda. Muito. Porque a procura por apoio a partir de agora, pós-pandemia, vai ser gigantesco. As pessoas vão ter que procurar apoio. Eles vão ter que voltar para a vida antes da pandemia. Né? Porque nós tivemos uma interrupção, né? Nós vimos uma vida, de repente, pum, pandemia. Aí nossa vida mudou assim consideravelmente. Sim. Aí ficou um hiato, né? Esse hiato vai para 3 anos agora, né? Sim. Esse hiato de 3 anos nós não vamos recuperar mais. Então nós vamos levar na lembrança o hiato de 3 anos e vamos recomeçar, após pandemia, a aprender certas coisas, o reaprender. E a terapia vai entrar nesse processo, né? E já está sendo. Já está né? sendo, né? Claro. Nós estamos saindo, tal, A gente está vendo que assim, as pessoas estão começando a dar valor para a saúde, sabe? A qualidade de vida, que antes era visto como uma coisa burguesa, né? Para quê eu trabalhar só meio período? Por que eu tenho que dar atenção? Eu quero dar atenção para minha família. Tinha muitas famílias que não viam os filhos, trabalhavam e chegava no final da noite a criança já estava dormindo. Então, o contexto ocupacional foi muito alterado. E o papel do terapeuta ocupacional no cenário atual é de organizar tudo isso. E também outra coisa que vai ser muito forte, Arivan, a questão da prevenção cognitiva. Muitas pessoas, já pacientes, familiares, relataram para mim, e assim, eu antes da pandemia eu conseguia lembrar muito bem minhas coisas. Agora com essa pandemia, parece que eu tive um blackout. E teve mesmo. De parte de funções, nossa, eu fiz isso, como que eu fiz isso? Coisas assim... Básicas. Básicas, né?
Então, assim, isso acaba tendo um impacto muito grande. Nós temos um intervalo comercial, é o último do programa, viu, Scarlett? Depois vamos falar sobre a terapia cognitiva. O que é terapia cognitiva? Você sabe o que é? Não? Então fique ligadinho, nós vamos ao intervalo rápido e depois do intervalo a Scarlett vai volta a falar conosco, é claro, para você, e vai explicar sobre a terapia cognitiva. Estando só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Série Canal 20. Se você quiser sugestionar um tema para o programa, você pode mandar a sua mensagem através desses 2 endereços eletrônicos que você vê na telinha aí. Tem o meu WhatsApp pessoal e também tem o meu Hotmail, ou e-mail, como queiram. Você pode sugestionar um tema e nós vamos colocá-lo aqui no programa para que você tome conhecimento, ok? Ou fique sabendo das novidades da área de saúde mental, da área de pediatria, da área da psiquiatria, neurologia, nefrologia, enfim. O programa é focado em saúde e bem-estar, ok? Mande a sua mensagem, ficaremos muito felizes em receber. Scarlett, terapia cognitiva, o que é isso? A terapia cognitiva ela vem com o intuito de fortalecer essa nossa massa cinzenta, né? De fazer com que o cérebro expande esse cérebro de elementos necessários, né? De estímulos que venham acrescentar. O que hoje a maioria dos brasileiros usa como recurso de estimulação cognitiva, palavra cruzadas, Isto. Né? O sudoku, e acha que tá badalando o cérebro, né? Tá 1000 por hora. Nossa, tá. Só que eu não descarto essa possibilidade desse tipo de estímulo. Só que é aquela história que eu sempre falo para os meus pacientes e familiares. Você comeria arroz e feijão todos os dias nesses 365 dias do ano? Não. Então, seu cérebro também não precisa ter esse tipo de estímulo. O cérebro precisa de desafios que instigam ele a raciocinar, desenvolver a criatividade, o pensamento lógico, que são fundamentais. O nosso cérebro tem várias caixinhas e essas caixinhas têm que ser bem estimuladas. Não adianta eu pender só para um lado do estímulo e deixar o outro. Então, as pessoas que são mais racionais, elas precisam desenvolver a parte da criatividade. Da mesma forma que as pessoas muito criativas precisam desenvolver o lado racional, para ter esse equilíbrio, porque nós temos 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Então, quando a gente faz esse tipo de estímulo, a gente está fazendo essa ginástica cerebral. Da mesma forma que você faz essa ginástica no teu corpo, você tem que fazer com o teu cérebro. A atividade física auxilia nesse processo da estimulação cognitiva? Com certeza, ela vai proporcionar melhor oxigenação. Mais atrelado, uma boa estimulação cognitiva, onde a terapia ocupacional vem de intuito, com jogos, com atividades complementares, isso acaba auxiliando o próprio paciente a ter uma desenvoltura melhor e também a não retardar um pouco até esse cenário de uma possível demência ali a longo prazo, o que poderia estar sendo apresentada precocemente. Então, é muito importante procurar um terapeuta ocupacional até para essa prevenção cognitiva, quanto à atividade individual quanto de grupo. Então, atualmente, a estimulação cognitiva, vamos dizer assim, vai ser o carro-chefe para as pessoas se organizarem também na sua rotina, porque se você faz uma boa estimulação cognitiva, você vai conseguir se organizar na sua rotina. Aí eu vou acordar, vou arrumar minha cama, eu vou trocar de roupa, vou escovar meus dentes. E quando você está transtornado com os seus papéis ocupacionais, a estimulação cognitiva ela vem para favorecer essa rotina e manter essas capacidades mentais mais fortemente e expandindo essa massa cinzenta. Isso quer dizer o quê? Você vai ocupar a sua mente com coisas
que vão despertar mais vontade de fazer mais coisas boas e por aí vai. Isso, a socialização, a criatividade, o pensamento abstrato. O que é o pensamento abstrato? É você pensar fora da caixa, né? É você usar a imaginação para outras coisas. Isso. Então, vou para a praia, vou no campo, começar a ter essa noção do que você tem que fazer, sabe? Então, planejar as coisas, executar as coisas, saber o que eu vou fazer. Eu vou para a praia, o que eu vou precisar? Vou precisar disso, 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 sabe? Se organizar. Isso, coisa que muitas coisas, o próprio brasileiro tem uma certa dificuldade em planejar as coisas, quanto em questão no cenário financeiro, quanto numa atividade simples, ocupacional. Por exemplo, atividade, a pessoa mora numa casa, aí você anda sem vontade de fazer nada, aí tem lá um quintal bonito, mas está meio largado. A terapia de mexer com a terra é bom também? É ótimo. É mesmo? Muito legal. Mexer com plantas, além de você ter esse estímulo tátil, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses receptores da mão. A sensibilidade. A sensibilidade, porque a gente tem várias inervações e com o processo do envelhecimento, a gente vai perdendo essa habilidade. Então, mexer na terra, plantar, isso você, além de você estar fazendo essa função, você vai estar identificando plantas, né? A parte tátil, a parte auditiva, os barulhos ao teu redor, a parte olfativa, sentir o cheiro. Isso daqui é hortelã, não, isso daqui é alecrim. Eu tenho o hábito de fazer isso, sabia? Na minha casa eu mexo na terra e pego caninha de cheiro. Você já viu falar na mirra? Mirra é a minha casa tem um pé enorme e quando eu estou molhando ela solta aquele aroma. Né? Aquilo para mim é uma terapia. E eu aconselho as pessoas a fazerem isso, por isso que eu perguntei para você, sabe? Sim. Se eu estou fazendo a coisa certa, cara. Sim. É certo. Uma das coisas. Eu faço bem mais. Sim. Eu procuro. A gente tem que usar as nossas habilidades, né? Claro que Colocar em prática, mas assim, às vezes não, com uma supervisão de um profissional, ele saber identificar dentro do teu cenário se aquele tipo de estímulo não vai te sobrecarregar ou que vai favorecer para o teu desenvolvimento, e isso acaba tendo um melhor aproveitamento cerebral. Então, não só isso, né? A parte de mexer na terra é fundamental, a parte de artesanato, né? Às vezes, tem muitas pessoas que falam, eu estou fazendo tricô, mas eu estou fazendo a minha terapia ocupacional. Não, você não está fazendo a terapia ocupacional, porque o terapeuta ocupacional, ele vai usar daquele recurso, mas ele vai avaliar os papéis e as etapas daquela atividade, se você consegue executar todas as etapas adequadamente. Então, ali, eu sei o tricô que eu vou usar, como que eu vou fazer os pontos, se eu consigo ter essa coordenação de fazer o ponto com agilidade, então tudo isso avaliado. Da mesma forma que na horta. Eu vou avaliar se esse paciente ele tem a capacidade de fazer esse agachamento, ele virar a terra, ele saber quais instrumentos que ele precisa utilizar para mexer nessa terra. A questão, você vai organizar para eles. A TO vai dar vai dizer assim, esse aqui é o cardápio que você vai ter que fazer. É mais ou menos assim. É junto com o paciente. Com o paciente. Né? Eu não faço pelo paciente, não, eu faço com o paciente. Ele, claro. Porque esse processo de desenvolvimento é fundamental ele vivenciar. Então, quando ele vivencia, ele entende onde estão as suas limitações, é aí que o terapeuta ocupacional consegue chegar e dizer, olha, é aqui que você tem maior dificuldade. Por exemplo, você vai fazer um bolo. Sim. Você tem os ingredientes e você vai dizer, você vai fazer. Aí ele vai sentir o sal, açúcar, o ovo, o trigo, aquela coisa. E depois vai se provar se o bolo ficou bom ou não. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E essas funções são necessárias, desde o planejamento, desde o fato de você pegar e escrever,
Como que é essa receita? Você já está expandindo um pouco o teu cérebro, porque você está memorizando as etapas. Eu vou precisar de 3 ovos, 3 xícaras de trigo, uma de óleo, uma de açúcar. Você está fazendo já uma função cognitiva. Uma função cognitiva ali, porque você está trabalhando outras áreas Isso. também de associação, porque a gente tem várias formas de memória. Memória sensorial, né? A memória auditiva, a memória de sinestésica para execução, que isso acaba favorecendo as nossas vias de aprendizado, que a gente chama. Não é quer dizer que a pessoa que está velha ela tem que aceitar a velhice como uma carga, né, Scarlett? A velhice não é sinônimo de coisa ruim. Né? A velhice tem que ser encarada como uma experiência da vida. Sim, e ela é uma das etapas muito bonita. Parece muito. Que eu estou romantizando ela, mas não, mas na verdade é uma realidade. não. É uma das etapas onde você teve todas as vivências e você chega aí e você tem um maior legado de manter isso. Então hoje o que eu falo muito para as pessoas é o seguinte: preserva o teu corpo agora, sabe? Cuida do teu corpo, durma bem, coma alimentos saudáveis, faça uma atividade física, evite bebidas alcoólicas. Por quê? O teu corpo, quando você chegar no envelhecimento, você vai precisar dele. E muito bem dele. Então, o que você está plantando hoje é o processo que você vai colher no teu envelhecimento. Então, o envelhecimento é uma etapa muito bonita. Só que o que você está dando vai ser o reflexo no teu envelhecimento. Tem um ditado que diz: se você plantar vento, você vai colher tempestade. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. Se você cuidar do seu corpo, você essa tua colocação. Agora, lá na frente, você vai ter uma velhice boa, talvez pode ter um problema, mas o teu corpo vai estar, de repente vai te ajudar a viver melhor e mais ainda, né, Scarlett? E tem um fato muito interessante, que eu atendo um paciente com 92 anos. E a gente está nos atendimentos online, ultimamente, e eu falei assim: como que você chegou nesses teus 92 anos, sem muitos medicamentos, e você lúcido ainda, né? Porque a tendência de ter uma demência senil é muito grande. Né? Ele falou: olha, Scarlett, o que eu levei sempre para a minha vida é eu não levar a vida tão a sério. Eu falei: poxa, eu beber uma taça de vinho moderadamente, eu dormir bem, eu comer alimentos quentes, né? E poder viver minha vida em família. Deixei muitas coisas de fazer que eu gostaria, mas assim, eu posso dizer que hoje eu contemplei muitas coisas que eu pude fazer. Então, o segredo da vida está na simplicidade, sabe? Então a gente deixa um pouco de lado porque a gente quer viver aquele momento, mas aquele momento é passageiro, sabe? Eu vou para balada porque eu quero encher a cara, porque é o meu momento. Tudo bem, mas o teu corpo vai falar daqui a um tempo, vai passar a nota para você. O boleto, né? O boleto vai vir. Vai vir a fatura juros, vem. Então, assim, a gente ter essa sabedoria desde cedo, a gente vai ter menos internação em hospital, a gente vai ter mais pessoas lúcidas, mais pessoas com autonomia e independência, pessoas mais saudáveis e pessoas com mais longevidade, fazendo muitas coisas que muitos jovens não têm capacidade, né? Então, assim, aproveitar o envelhecimento é uma coisa muito linda, muito saudável, mas a gente ter paixão pela vida e pelas pessoas é uma coisa fundamental para o nosso processo do envelhecimento com sabedoria. Eu sempre digo, viver é bom, mas com qualidade de vida se vive mais e melhor. E a terapia ocupacional tem um trabalho muito importante nesse processo. Né? Faz a diferença. Com certeza. A gente está para isso, para a vida do ser humano, e proporcionando autonomia, independência e preservar as habilidades ocupacionais do ser humano, independente do que ele se encontra naquele momento, porque o nosso maior legado é fazer com que as pessoas elas sejam elas, independente do cenário que elas estão,
com o credo, com a situação social, financeira, a gente preserva a essência do ser humano. E isso é o maior legado, quanto de qualquer profissional da saúde, mas o terapeuta ocupacional tem um carinho pelos papéis ocupacionais de cada ser humano. Ok, muito obrigado, Scarlett Murara. Obrigada, Arivan. Uma alegria recebê-la aqui. Fica um convite para uma outra oportunidade. Certeza, obrigada. Muito obrigado para você, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Tá, okay. Ficamos por aqui, conversamos hoje com Scarlett Murara, terapeuta ocupacional. Estamos indo embora com a certeza do dever cumprido. Se você é motorista, seja consciente no trânsito. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Um grande abraço, uma boa semana. Tome bastante água, cuide-se, evite aglomeração, use máscara e agradeça ao Papai do Céu pela vida que você tem. Ok? Vamos dizer não ao Covid. Se você não tomou a vacina, procure se vacinar. A vacina ainda é uma ajuda muito grande contra esse mal que ronda a todos nós. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau!